Bom, então já somos todos especialistas em formas diferenciais, certo? Quer dizer, formas diferenciais são tensores antissimétricos, essencialmente. Né? Tensores do tipo 0R antissimétricos. Né? E a gente viu que eles podem ser, em geral, né, caracterizados dessa forma. 1 sobre R fatorial, ômega de R, dx mi1, dx mi R. Né? Isso daqui é um tensor do tipo 0R, antissimétrico, né? Que a gente chama também de uma R-forma. Né? A gente viu também que existe uma definição de produto exterior, né, de R-formas. Na verdade, é uma forma de você, a partir de uma R-forma, de uma Q-forma, obter uma R mais Q-forma. Né? Então a gente definiu esse negócio, né, de uma maneira intrínseca, né? De uma maneira independente do sistema de coordenadas, dessa forma que está aqui. Né? Então, se isso daqui é para ser uma R mais Q forma, ela vai agir sobre R mais Q vetores ou campos vetoriais. Né? Então, você tem V1, VR, VR mais 1, VR mais Q, e a definição disso, né, era 1 sobre R fatorial, Q fatorial, somatório sobre todas as permutações, o sinal da permutação, e aí você tinha o ômega atuando em R caras, R escolhidos entre esses R mais Q, né, pela permutação, VP de 1, VP de R, e você tem o Psi. Então, ômega é uma R forma, o Psi é uma Q forma, ele atua sobre VP de R mais 1, VP de R mais Q. Certo? A gente analisou essa expressão, né? E, em particular, a gente analisou a expressão em termos da nova base antissimétrica lá no espaço produto tensorial, né? E a gente viu que, por exemplo, se o ômega é isso, né? E se o Psi, né, for isso aqui, 1 sobre Q fatorial, Psi, mi1, miQ, dx, mi1, dx, miQ, né? Então, o seu ômega exterior Psi, você tinha uma expressão equivalente a essa, né, que está escrita aqui, onde você não precisa necessariamente explicitar o argumento, né, do cara, sobre quem que esse cara está agindo, sobre quais vetores ele está agindo. A expressão equivalente a essa termina sendo essa daqui, né? Você tem 1 sobre R mais Q fatorial, 1 sobre R fatorial, 1 sobre Q fatorial, soma sobre permutações, sinal da permutação, né, vezes o Psi mi P de 1, ômega, né, mi P de 1, mi P de R, Psi mi P de R mais 1, mi P de R
certo? Então tudo isso aqui está aqui dentro, e aqui você tem dx mi1, dx mi r mais q. Certo? Essa é uma expressão onde você simplesmente fala da base, né, e explicita as componentes né, claramente. Né, quer dizer, aqui você não está falando da expressão das componentes dessa R mais Q forma, né, mas aqui sim, quer dizer, se você tem esses caras, são os componentes do ômega, são totalmente antissimétricos. Esses caras são os componentes do Ψ, são totalmente antissimétricos. Então, essas aqui são os componentes do ômega exterior de si, que são totalmente antissimétricos também. Tá certo? Então, essa expressão aí deixa bastante claro que isso daí é uma R mais Q forma, né? Ou seja, um tensor do tipo 0, R mais Q antissimétrico. Né? E a gente viu propriedades, né, desses caras, vamos dizer assim, a melhor de todas as propriedades era aquela que, por exemplo, né, dx mi1, dx mi r exterior dx mi r mais 1 dx mi r mais q era dx mi1 até dx mi r mais q, ou seja, cabia a gente tirar os parênteses dessa expressão que está aqui. Né? Você pode juntar, né, todos esses produtos exteriores aí. Isso torna tudo mais fácil, né, quando a gente tem que encarar produto exterior concreto, né, de R formas e Q formas, certo? Então, isso aí é mais ou menos a base do que a gente falou, né, na última aula, e vamos para frente, né, em cima dessa história toda que está aqui. Né? O próximo passo da gente aqui é definir aquilo que a gente está planejando, que é a derivada exterior. Tá certo? A derivada exterior, a gente vai apresentá-la primeiro numa forma dependente do sistema de coordenadas. Né? Por exemplo, suponha que você tenha ômega que seja uma R forma. Certo? Uma R forma. O que nós vamos chamar de d ômega, né, vai ser isso aqui, ó, 1 sobre R fatorial d a dx mi ômega mi1 mi r. Veja que esse aqui é o coeficiente original da nossa R forma, ômega mi1 mi r. Né? Então eu estou adicionando uma derivada em relação a x mi. Tá certo? É esse cara que está aqui. Eu vou colocar aqui, né, antes de eu vou escrever um negócio aqui, tá? Mas eu vou escrever primeiro o final dessa expressão. Eu tenho dx mi1, dx mi r, que era o que eu tinha antes no ômega. Né? E o que eu vou acrescentar aqui vai ser dx mi exterior para essas coisas todas. Tá certo? Essa vai ser a nossa definição de derivada exterior. Tá? Eu tenho uma R forma, ômega. Ela é caracterizada lá, né, por coeficientes antissimétricos, ômega mi1 até ômega mi r, né, assim por diante. Então, se eu quero a definição de derivada exterior desse ômega, vai ser uma derivada a mais sobre esses coeficientes e acrescentando um vetor base a mais no produto exterior. Então, a derivada exterior, ela é um tipo de operador que me leva do ômega R no ômega R mais 1 sobre M. Ela pega uma R forma, tá certo? Ômega R de P sobre M é o conjunto das R formas sobre a variedade M no ponto P. Né? Então, a derivada exterior pega uma R forma, em geral, e me leva uma R mais 1 forma. Essa aqui é a história dela. Né? Ele pegou um ômega, está lá, ó,
dx1, dx1R, ele é uma R forma. Me levou um cara aqui que tem os dx1, dx1R e tem mais um, dxni, tá certo? Agora olha só, isso aqui, né, é completamente antissimétrico, né, por definição, em Ni, Mi1, Mi-R, certo? Todos esses caras. Se ele é completamente antissimétrico, ele vai induzir a antissimetrização desse objeto que está aqui, tá certo? Então eu vou precisar entrar com esse índice Ni aqui nesse cara aqui e pegar um índice daqui e substituir para cá e fazer a combinação de todos eles, tá certo? Eu recomendo que vocês façam exemplos particulares. Eu vou fazer um exemplo particular daqui a pouco, mas é um exemplo trivial demais, como tudo que eu faço, coisas triviais. O ponto aqui é, aquela expressão que está ali não é a expressão de uma R forma ainda, né? Embora ela possa vir a ser. Ela é uma expressão de uma combinação linear de vetores básicos com coeficientes que não são necessariamente antissimétricos. Agora, você pode sim antissimetrizar esse cara que está aqui. Tá certo? Você escreve R mais uma expressões equivalentes para aquele cara, soma todas elas e divide por 1 sobre R mais 1 fatorial. E aí você vai ter uma expressão antissimétrica, totalmente antissimétrica. Né? Ok? Uma coisa sensacional sobre a derivada exterior, né? E talvez a principal razão de ser, de existir da derivada exterior. Né? Se você pegar e aplicar a derivada exterior de novo, né, na derivada exterior de uma R forma, né, em princípio você iria obter uma R mais 2 forma, não é isso? A ideia é essa. Você sai de uma R forma, aplica uma derivada exterior, chega uma R mais 1 forma, aplica uma derivada exterior na R mais 1 forma, eu obtenho uma R mais 2 forma. Mas a verdade é que se eu aplicar isso aqui 2 vezes, eu obtenho simplesmente zero. Tá certo? Vamos ver, rapidinho. Isso aqui é muito fácil de a gente ver. Então, isso aqui diz o seguinte, né? Se eu aplicar o D no D ômega, isso dá 1 sobre R fatorial, D a dx alfa, D a dx mi, não é isso? De ômega mi1, mi-r, dx alfa, dx mi, dx mi1, dx mi-r, certo? Então, simplesmente aplicando a definição que eu tinha ali em cima. Né? Bom, agora você olha assim. Aqui eu tenho um objeto que é antissimétrico em alfa e mi. Né? Dx alfa exterior dx mi. Se eu trocar, isso aí troca de sinal, pelo menos. Né? E, no entanto, aqui eu tenho um cara que é simétrico em alfa e mi. Né? Contração de um cara simétrico com um cara antissimétrico dá zero. Né? Essa é a história toda até agora. Então a demonstração desse fato acabou. Começou e terminou. Seria D2, né? Hã? Entendi. Seria derivado em cima ali. Ah, sim, D2. Ok? Quer dizer, ela é praticamente nilpotente, essa propriedade chamada de nilpotência, pela própria definição dela. Tá certo? Fala. Em situações de essa derivada ela não é zero? Ela não são boas situações, não. Né? Ela, em princípio, você está supondo que você está atuando com derivado exterior sobre um campo de uniformes. Né? Sobre um campo de uniformes. Porque aí, esse ômega é um ômega de P, né? Você pode impor uma coordenatização aqui, e aí você pode dar sentido a essa derivada. Essa derivada vai envolver o ômega nas coordenadas do ponto P mais ΔP, entre aspas aqui, menos o ômega nas coordenadas do ponto P. Né? Então, você precisa que você tenha um campo de uniformes para que você possa primariamente definir a derivada.
Né? E um requisito que a gente tem sobre um campo de uniformes é que as funções, os coeficientes, né, desse campo de uniformes sejam funções suaves. Então, sobre funções suaves, isso aqui sempre comuta, não tem papo. Se isso aí não comutar, isso significa que você não está com um campo de uniforme na sua mão, ou um campo de R-formas, perdão. Né? Você está com alguma coisa que tem singularidades aí, ou cujos coeficientes não são diferenciáveis de classe C infinito, por algum motivo. De qualquer forma, nunca vi essa situação aparecer. Quer dizer, 99%, não vou jurar que é 100% das situações que aparecem por aí, são situações onde você está aplicando a derivada exterior sobre campos de uniforme. Você saber se a sua variedade admite campos de R-formas ou não, já é uma informação em tanto sobre a variedade. Né? Ela pode não admitir campos de R-formas globalmente definidos, por exemplo. Né? Globalmente. Localmente não tem problema, o problema é global. Uma pergunta bem crítica. Manda pra Aquele lambda ali representa o quê? Esse lambda não é um lambda, é uma cunha. Isso não está pretendendo ser uma letra grega. Isso aqui representa um produto exterior. A definição do produto exterior, em princípio, ela está dada aqui. Né? Mas a gente começou a falar do produto exterior falando do ponto de vista de um determinado sistema de coordenadas. Então, por exemplo, quando você tinha dxmi cunha, né, vamos dizer assim, dxmi, isso era a mesma coisa que dxmi menos dxi. Quer dizer, ela estava definida em função da antissimetrização do produto tensorial. Tá certo? Bom. Então, essa propriedade, como eu disse, o nome, né, pelo qual ela é conhecida, é nilpotência, certo? Algo que, ao quadrado, ou 1 ou a 4, seja lá, uma certa potência, né, é zero, dá zero. Essa propriedade vai ser super importante no futuro, quando a gente falar de um tipo de análise topológica que a gente faz da variedade, chamado grupo de cohomologia, certo? Isso vem aí, vem para frente, certo? A gente vai, na verdade, daqui a pouco nós vamos congelar um pouco essa questão toda sobre a derivada exterior e só depois que a gente passar por um pouco de topologia, a gente vai voltar para isso, tá certo? Para falar definitivamente sobre a cohomologia. Você veja que aqui a gente tem uma espécie de unificação das notações, tá certo? Vocês lembram que a gente tinha definido uma zero forma como sendo uma certa função da variedade nos reais, né? Uma forma era um elemento genérico do espaço cotangente, uma 2 forma era um tensor antissimétrico do espaço produto tensorial de 2 espaços cotangentes. Né? Uma zero forma era uma função da variedade nos reais. A gente definiu uma zero forma dessa maneira. Né? E lembra que lá a gente falou de uma aplicação de diferencial, né? Um D aplicado a isso. Né? A gente tinha isso aqui, df aplicado em x, né? Um certo vetor x era o x de f, não é isso? Foi essa a nossa... Né? Bom, isso que está aqui, você pode escrever como xmi df dxmi, não é isso? Em geral. Né? E esse df dxmi, né? Vezes o xmi, ele pode ser reescrito dessa forma, df dxmi dxmi de x. dxmi de x me dá exatamente a miésima componente do campo do vetor, do campo vetorial. Lembram disso? Não? Então, olha só, tem x aqui, eu posso identificar que df é df dxmi dxmi. O que a gente também pode escrever de maneira equivalente como df dxmi
dxmi, lembrando que esse f é f bola φ menos 1. Né? Ele é uma função de x através da coordenatização, mas se você remover a coordenatização, você pode escrever como f de p aqui, né? Se você quiser. Isso aqui é o df dxmi, pensando o seguinte: quando eu for calcular essa derivada, eu tenho que botar a coordenatização, a coordenada associada no ponto P. Né? Mas isso também é verdade aqui, né? Quando eu for calcular a derivada, esse ômega em geral é um ômega de P. Quando eu for calcular essa derivada, eu só consigo calcular a derivada se eu colocar uma coordenatização aqui. Né? Ômega μ1 e R de P, né, é ômega μ1 μr bola φ menos 1 de x, né? Então isso aqui também está implícito ali naquela derivada que a gente está tomando. Né? Está sempre implícito. Está sempre implícito. Quando você fala de uma coordenada, né, de uma certa coordenatização, está implícito que você está fazendo essa composição com φ menos 1. Com a coordenatização aqui. Então aqui não tem nada de novo em você terminar no f, que é o f bola φ menos 1. É a mesma coisa que está sendo feita antes. Então se você olhar para essa fórmula do jeito que ela está aqui, você vê que ela é uma restrição, não é uma generalização, mas é uma restrição para uma zero forma do conceito de derivada exterior. Você tem um f, né? Você tem um f, você aplica a derivada exterior nesse f, você tem df dxmi e acrescenta um dxmi ali no meio para fazer a coisa. Você está dentro das regras da definição de derivada exterior. Tá certo? Só para constar, né? Posso fazer d de df, e o que eu vou obter aqui? Vou obter d2f dxmi dxni dxni dxni. E isso aqui é obviamente zero, porque isso aqui é simétrico e isso aqui é antissimétrico. Tá certo? Tá certo? Então, a derivada exterior de uma zero forma é uma 1 forma. Tá certo? E a derivada exterior segunda sempre se anula. Né? Da mesma maneira. Bom, falta aqui a gente dar uma definição intrínseca, né? Assim, independente do sistema de coordenadas, dessa operação de derivação exterior. Isso poderia ser uma tarefa formidável. Embora eu escolhi mostrar para vocês que um tensor antissimétrico num determinado sistema de coordenadas vai ser um tensor antissimétrico em qualquer sistema de coordenadas. Eu mostrei isso explicitamente na aula passada. Eu poderia não ter mostrado isso dessa maneira. Né? Eu poderia ter dito, por exemplo, o seguinte: olha, se você tiver um ômega de x1, x2, satisfazendo isso, essa equação aqui, ó, ômega de x2, x1, então os coeficientes desse ômega, vamos supor que esse ômega você chame de ômega μi, dxmi, né? Dxmi, tensor dxmi, né? Se você aplicar isso em x1, x2, né? Você vai obter menos ômega μi dxmi dxmi v2 v1, não é isso? Isso eu estou fazendo para um tensor de ordem 2, né? 0,2, né? Mas é claro que dá para generalizar isso para qualquer ranking, né? Qualquer ordem. Esse cara aqui, dxmi, dxmi, dx1, dx2, ele vai ser ômega μi, x1mi, x2mi, tá certo? Que é dxmi, x1, dxmi, x2. Né? E do outro lado você tem menos ômega μi, V não, gente, amor de Deus, x2, x1, né?
você vai ter x1 ni, x2 mi, não é? Agora aqui você pode trocar mi por ni, né, só para manter a mesma dependência do outro lado. Você vai ter mi, e aqui vira ni, mi. Tá certo? Se você tem que ter esses caras completamente arbitrários, só te resta que os coeficientes ômega mi sejam antissimétricos. Então a antissimetria é uma consequência de uma definição intrínseca. Nessa definição aqui, você não tem referência a nenhum sistema de coordenadas. Tá certo? Isso é uma outra maneira da gente falar, olha, um tensor antissimétrico é antissimétrico em todos os sistemas de coordenadas. O simétrico também vai ser, né? Porque há uma definição dessa propriedade que não fala de nenhum sistema de coordenadas específico. Tá certo? Isso aqui não está dizendo que eu estou precisando do sistema de coordenadas A, B ou C para enxergar o x1, x2 ou o ômega, seja ele qual for. Tá? Então, uma coisa que é importante aqui seria a gente chegar àquela definição ali da derivada exterior também a partir de uma definição intrínseca, ou seja, algo que não faça referência a qualquer tipo de sistema de coordenadas. Isso dá para fazer, só que não é tão óbvio quanto isso que está acontecendo aqui, né? Da definição de um tensor antissimétrico. Né? Então, olha só. Se eu tiver um ômega, uma R forma, tá certo? O que eu vou definir como d ômega é uma R mais 1 forma, portanto é um cara que atua sobre R mais 1 campos vetoriais, tá certo? Em geral. E a definição disso aqui vai ser a seguinte, vai ser somatório de I igual a 1 a TR de menos 1 elevado a I mais 1 ômega de x1 xi chapéu, já eu explico isso, xr mais 1 mais, eu vou escrever mais coisas aqui, mas eu vou parar aqui para explicar a minha anotação para não deixar as pessoas em crise de ansiedade, transtorno de ansiedade generalizado, né? X chapéu significa que esse termo está ausente, tá certo? Dessa relação que está aqui. Então, por exemplo, você tem x1, x2, x3, x1, x2 chapéu, x3, isso é só x1, x3, tá certo? O x2 não está presente. Então, nessa relação x1, tarará, xr mais 1, o xi não está presente, está ausente. Então, está indicando a ausência desse cara. E isso é completamente razoável, né? Porque o ômega é uma R forma. Então, o ômega não pode jamais atuar sobre R mais 1 vetores. Ele tem que atuar sobre R. Então, eu tenho que tirar um cara daqui, né? O que eu estou dizendo aqui é que eu estou fazendo uma soma onde, em cada termo da soma, eu tiro um desses elementos e multiplico por um sinal que é alternante. Tá certo? O primeiro termo, por exemplo, o I vai ser 1, menos 1 elevado a 1 mais 1 dá 2, então dá sinal positivo. Ômega de x2, x3 até xr mais 1. Segundo termo, I igual a 2, menos 1 elevado a 3, dá menos 1. Ômega de x1, x3, x4, x5, assim por diante. Então, de acordo com o cara que você tira, você multiplica por mais ou multiplica por menos. Você soma todo mundo. Tá certo? Então, esse aqui é o primeiro termo da história. E o segundo termo da história é esse aqui, somatório para I menor que J de menos 1 elevado a I mais J, ômega de parêntese de I entre xi e xj, x1, x2, xi chapéu, xj chapéu, xr mais 1.
Então aqui também já se explica a notação. O parênteses de Lie de dois campos vetoriais é um campo vetorial. Então isso aqui tem todo o direito de entrar como argumento da minha R-forma, né? Como elemento sobre o qual a minha R-forma atua, né? Então isso aqui é um campo vetorial, está tudo ok. Só que se eu considerar esse cara mais esses R mais 1 caras, eu tenho pior, eu tenho R mais 2 caras. Tá certo? Aqui teria R mais 1 e aqui teria mais um R mais 2. Só que a omega é uma R-forma, ele só pode atuar sobre R campos vetoriais, e não sobre R mais 1 nem sobre R mais 2. Então aqui eu estou tirando XI e XJ, estou tirando dois caras, tá certo? Os dois caras que eu estou tirando são os que contribuem para o meu parêntese de Lie que está aqui. Resultado, eu tenho R mais 2 aqui, sem esse, R caras. O omega atua sobre R caras, está tudo bem. Está tudo bem definido. Né? Isso é uma definição. Né? Resta mostrar que I menor que J também, né? Significa que você está somando sobre todos os I's diferentes de J. É importante que o I seja diferente de J, porque senão dá tilt na definição aqui também, né? Se o I fosse igual a J, é claro que esse cara seria zero. Por linearidade, por multilinearidade, isso aqui seria zero também. Né? Um funcional linear atuando no zero dá zero, porque essa é uma característica da linearidade, pura e simplesmente. Né? Então já seria trivial a partir daí. Se o I fosse igual ao J, essa contribuição seria zero. Mas aí você também incorreria num outro erro de notação, porque você estava tirando o XI duas vezes. Você não tem como tirar o XI duas vezes, só tem como tirar o XI uma vez. Né? A brincadeira aqui é que você tire dois caras aqui para que os seus R mais 2 campos vetoriais se reduzam a R. Tem que tirar dois. Se I for igual a J, você só tira um. Aí você está com omega atuando sobre R mais 1 caras. Não está definido. Tá certo? Então, assim, eu ainda não provei nada. Né? Eu só estou querendo dizer para vocês que essa forma que a gente está definindo a derivada exterior, pelo menos faz sentido matematicamente. Tá certo? Com todas as definições que a gente viu até agora, isso aí faz sentido. Então, I menor que J garante para a gente que a gente está somando sobre todas as contribuições com I e J diferentes um do outro. E sem repetição. Né? Isso é importante. Eu tenho 1, 2, 3. Né? Por exemplo, se eu tenho uma omega uma 2 forma e eu estou atuando com a derivada exterior sobre a omega para dar uma 3 forma. Então, 1, 2, 3, eu vou fazer 1, 2, 1, 3, 2, 3. E acabou. É isso que está implicado ali naquela soma. Eu não tenho 3, 2, por exemplo. A regra me diz que o I tem que ser menor que o J. Eu não tenho 2, 3. Perdão, eu não tenho 3, 1. Eu tenho 1, 3, mas não 3, 1. Então essa soma aqui não repete esses argumentos que estão aparecendo aqui. Tá certo? Agora eu vou mostrar que isso daqui dá aquilo ali. Né? Isso daqui dá isso que está ali. Fácil também, não é difícil não. Mas vamos fazer isso para um caso particular, aí depois fica óbvio o que tem que acontecer em geral. Vamos aplicar o d ômega a um x1, x2. Por exemplo, suponha que o nosso ômega é um ômega mi dx mi, é uma uniforme, tá certo? Então, d ômega, em tese, vai ser uma 2 forma, tá certo? Tem que ser aplicada a dois campos vetoriais x1 e x2. Então, o que dá isso aqui, segundo essa fórmula que a gente está vendo ali? Ele dá o ômega de x2, né? Seria o ômega de x1 chapéu x2. Né? Então, x1 está ausente da história. Menos 1 elevado a 2 a 3, né, no caso, que é o I igual a 2, vai dar menos, né, ômega de x1. Né? Então isso aí é a contribuição daquele primeiro termo que está lá em cima. Né? E o segundo termo aqui embaixo vai ser, esse é fácil, ômega atuando no parêntese de Lie
de x1, x2 e não tem nada mais, né? Porque ômega é uma uniforme, ele só pode atuar num cara, né? O sinal vai ser I mais J, vai ser um sinal de menos, né? Bom, aí vamos explicitar quem são esses caras que estão aqui, né? Esse aqui vai ser Ih, fiz uma merda aqui, desculpa, gente. Foi mal. Deixa eu apagar tudo. E aqui eu tenho que mudar o seguinte. Menos 1. Vou levar aí mais 1. E aqui eu tenho xi atuando no ômega. Faltou isso. Desculpa. Foi mal. Isso aqui vai ser um número, né? A gente já comentou sobre isso. Se esses caras são campos vetoriais, e se isso aqui é um campo de formas, né? Isso aqui vai virar uma função da variedade nos reais. Se eu fixar o argumento da R-forma e variar o ponto P, onde eu estou tendo a aplicação da coisa. Então, eu posso aplicar o xi, o iésimo campo vetorial que eu subtraí daqui, que eu tirei daqui, sobre essa função específica da variedade nos reais. Com isso, isso vai me produzir um número. Tá certo? Como eu disse, ainda não é uma prova de nada. Eu só estou querendo dizer ali que eu tenho direito de fazer isso, dentro daquela história. Então, agora sim, vamos pegar a nova definição corrigida, né? E vamos aplicar para esse caso particular que está aqui. Ó. D ômega vai ser o quê? Vai ser x1 aplicado em ômega de x2, tá certo? Menos x2 aplicado em ômega de x1. Isso aqui dá o primeiro termo que está lá em cima, né? O segundo termo vai dar menos ômega do parêntese de μ entre x1 e x2. É isso aí que eu quero ver se dá realmente a mesma coisa que a derivada exterior no anterior. Então vamos lá. x1 aplicado nesse ômega vai ser x1 aplicado em ômega μ x2μ. Ômega de x2, né? Vamos lembrar aqui, né? É ômega μ dxμ aplicado em x2. dxμ aplicado em x2 é a miésima componente do x2. Então fica ômega μ x2μ. Né? Aqui, claramente, fica a mesma coisa, só que com x1. Então fica ômega μ x1μ. Né? E aqui a gente pode utilizar, né, diretamente, que dá ômega μ vezes a componente, a miésima componente do parêntese de μ. Tá certo? A miésima componente do parêntese de μ a gente já viu o que é. É x1μ dx2μ dxμ menos x2μ dx1μ dxμ. Tá certo? Bom, quem é x1 aplicado nesse cara que está aqui, né? Vou deixar esse cara aqui escrito aqui esperando, só para a gente poder comparar o resultado final. Né? Eu tenho x1 aplicado em ômega μ x1μ, ele é x1μ d dxμ ômega μ x2μ. Isso aqui é o campo vetorial x1 aplicado nessa função aí, particular.
Tá certo? Aí você tem o campo vetorial x2, que vai ser x2mi, d dxmi, de ômega mi, x1mi. Né? E o que você subtrai aqui embaixo é ômega mi, x1mi, dx2mi, dxmi menos x2mi, dx1mi, dxmi. Agora a sua derivada vai avançar aqui da seguinte maneira: d dxmi de ômega vezes o x2 mais ômega d dxmi do x2. Tá certo? Mesma coisa aqui. D a dxmi do ômega vezes o x1 mais ômega d dxmi do x1. Né? Olha só. O segundo termo de cada um desses caras aqui está presente aqui embaixo. x1mi, ômega mi, d dxmi do x2mi. x1mi, ômega mi, dxmi do x2mi. Aqui também. x2mi, ômega mi, d dxmi do x1mi, d dxmi do x1mi. Só que aqui você está com o sinal de menos e aqui você está com o sinal de mais. Aqui você está com o sinal de mais, aqui você está com o sinal de menos. Então eles cancelam. Né? Esses dois termos aqui cancelam os dois dos 4 termos que tem aqui em cima, e o que sobra vai ser o seguinte: vai ser x1mi, x2mi, né? d ômega mi, dxmi, menos x2mi, x1mi, d ômega mi, dxmi. Tá certo? Mas o que é isso aqui, né? Quer dizer, agora eu posso colocar isso aqui em evidência, né? Tá certo? Isso aqui é exatamente o que eu obteria se eu aplicasse, deixa eu colocar o d ômega mi dxmi, se eu aplicasse o dxmi exterior, dxmi ao x1 e ao x2. Aqui eu tenho dxmi tensor dxmi atuando em x1 e x2, que dá isso, menos dxmi tensor dxmi atuando em x1 e x2, que dá isso aqui. Tá certo? Então, o meu d ômega, deixa eu voltar aqui só porque isso faltou. D ômega atuando em x1 e x2, segundo a definição do que está aqui, é a mesma coisa que esse objeto que está aqui, que essa, né, que esse candidato a dois formas que está aqui, atuando em x1 e x2. Conclusão, né, o d ômega é d ômega mi, dxmi, dxmi, dxmi. Exatamente a mesma definição que está aparecendo aqui. Tá certo? Claro que esse coeficiente aqui não é antissimétrico, né? Então ele ainda precisa ser antissimetrizado, só depois disso vai aparecer 1 sobre 2 fatorial aqui na história. Certo? Então, a virtude, né, dessa definição que está aqui, né, é que ela é uma definição que não apela para nenhum sistema de coordenadas particular. E mais, né, se você mudar de sistema de coordenadas, você pode garantir que num outro sistema de coordenadas a sua derivada exterior é ddymi do ômega mi1 r, dy mi exterior, dy mi1 exterior, trará, exterior dy mi r. Só trocar x por y ali. Essa definição se mantém consistentemente, tá certo? De um sistema de coordenadas para o outro. Quer dizer, ela tem um sentido intrínseco
você definir a derivada exterior diretamente daquela maneira. Vamos combinar, essa maneira que está aqui, né, é muito mais simples do que essa que está aqui. Né? Mas é um alívio que ela existe, porque ela é uma definição intrínseca, ela não faz uso nem recurso a nenhum sistema de coordenadas particular. Deixa eu fazer uma pergunta assim. Por que tem que ter essa condição de um ter a coordenada sistema de coordenada determinada? Porque você tem a liberdade de escolher o que você quer. Por isso. Né? Então, o que caracteriza uma variedade diferenciada? Né? A variedade M, né? E se vamos supor, você tem uma cobertura dessa variedade, quer dizer, você transformou sua variedade em um espaço topológico, né? E cada ponto está dentro de uma aberta, né? Por exemplo. Então, a maneira de você trabalhar esse espaço que você chamou de variedade diferenciada, né? É estabelecendo coordenadas para cada ponto desse espaço. Então, para cada ponto do espaço, você estabeleceu aqueles homeomorfismos φ que pegam esse ponto P e associam coordenadas, né, que é uma ênupla, né, um RN qualquer aí. Então, a pergunta é a seguinte: o que interessa? O que interessa é eu falar dessa variedade. Se eu uso o sistema de coordenadas A, ou B, ou C, ou D, isso é problema meu. Tá certo? O que tem algum significado, vamos dizer assim, fora do observador, né? Alguma coisa que seja absoluta aqui, é o espaço M em si. O sistema de coordenadas que você quiser, você pode empregar para descrever essa variedade M. A coisa existe, o resto é ficção. Então, a formalização que você vai fazer, né? Hoje vai ficar mais claro, ou se não hoje, na próxima aula. Né? Mas dessa aula para a próxima vai ficar mais claro que o que nós estamos fazendo aqui é construindo a maneira de fazer cálculo diferencial integral sobre esse espaço que está aqui. Todo e qualquer objeto que eu resolva utilizar para falar desse espaço que está aqui, ele deveria poder ser definido em cima de características ou objetos que independam do sistema de coordenadas. Por quê? Porque eu uso o sistema de coordenadas que eu quiser. A graça das variedades diferenciadas não está no sistema de coordenadas que eu estou usando, está nelas mesmas. Elas mesmas têm um significado intrínseco. Por exemplo, você pode pegar o círculo S1 e fazer uma coordenatização do círculo S1 através daquela coisa, da projeção estereográfica, né? Que a gente falou nas primeiras aulas aí. Né? Mas há outras coordenatizações que você pode fazer do círculo, várias outras. Né? E o círculo não deixa de ser o círculo. Tem propriedades do círculo que têm que continuar as mesmas, independente da maneira como você fale do círculo. De que tipo de coordenadas você coloca. As coordenadas são escolha sua. Elas têm que obedecer a alguns requisitos mínimos. Esses requisitos são feitos sob medida, que é a questão das funções de transição serem diffeomorfismos, desses φ serem homeomorfismos, né? De você ter uma cobertura, ter um espaço topológico. Tudo isso conspira para que você tenha uma descrição desse espaço que seja passível de você poder fazer cálculo diferencial integral sobre ele. Se essas condições não forem satisfeitas, você vai ter dificuldade para fazer esse tipo de coisa. Entende? Mais do que isso, né, quando a gente estudar esses grupos de cohomologia, né, eu falei brevemente aqui, né, que a nilpotência da derivada exterior implica nesse tipo de estudo. Quando a gente estudar os grupos de cohomologia, a gente vai ver que os grupos de cohomologia te dão informação global sobre o espaço. Uma informação independente do sistema de coordenadas e intrínseca ao espaço como um todo. Vamos supor, o espaço tem buraco ou não tem buraco? Isso aí não interessa o sistema de coordenadas que você está usando,
Se ele tem buraco, essa informação tem que poder ser acessível para você pelas mais diversas técnicas. Né? Mas haveria uma situação que você, mudando o sistema coordenado, desse um resultado diferente? Se você não tomar esses cuidados que a gente está tomando, poderia ter sim. Mas da forma como nós estamos fazendo, nós só estamos trabalhando ou com vetores que são objetos independentes dos sistemas coordenados, ou com formas, ou com tensores que são construídos a partir de vetores uniformes. Né? Então, se a gente está montando as coisas a partir de objetos intrínsecos e tomando a precaução, né, de quando a gente montar algum tipo de estrutura, essa estrutura também ser trabalhada de maneira independente dos sistemas coordenados, esse risco eu não vou correr. Tudo que eu afirmar vai constituir afirmação sobre a variedade diferenciável, independente dos sistemas coordenados. A pergunta é só para fechar. Por que haveria de dar diferença em função do sistema coordenado? Sabe? Se eu utilizasse uma descrição que dependesse dos sistemas coordenados, isso daria diferente. Mas eu não estou utilizando uma descrição que depende dos sistemas coordenados. Eu usar um sistema de coordenadas aqui é uma conveniência minha. Não é uma coisa que me amarra, é uma conveniência. Né? E é uma conveniência da qual eu faço, eu não estou falando de mim, não, estou falando, né, dos físicos em geral. Mas é uma conveniência da qual os físicos em geral fazem muito uso. Né? Se você pode usar qualquer sistema de coordenadas, use o mais simples. Não vai usar o mais complicado. É ou não é? Tipo assim, você tem essa liberdade para trabalhar. Então, maravilha, eu uso o sistema de coordenadas mais conveniente. Né? O bom é que você usou o sistema de coordenadas mais conveniente, se ele é um bom sistema de coordenadas, ou seja, se ele satisfaz todas as condições que a gente tem ali das variedades, etc., né, das funções de transição serem suaves e tal, se ele é um bom sistema de coordenadas, o que você está obtendo é uma informação intrínseca da variedade. Você obteve por meio de um sistema de coordenadas, mas a sua afirmação é independente do sistema. Isso é sensacional. Não sei se você concorda comigo, talvez não. Porque não sei. Nós temos algumas diferenças. Temos algumas diferenças, é verdade. Mas não sei se o ponto aqui ficou claro. Sim. Eu acho que essa pergunta. Nada, só que eu não entender mais o motivo. Essa é uma pergunta que eu acho que está ótimo dela ter sido feita agora. Né? Tipo, você poderia ter feito essa pergunta quando a gente falou de variedade diferencial, lá atrás. Mas lá a gente tinha poucos elementos ainda na mão, né? A gente não sabia o que era um vetor, não sabia o que era um tensor, não sabia o que era uma R-forma, né? A gente tinha poucos elementos para apreciar a resposta dessa pergunta plenamente. Agora a gente tem mais. Né? E a gente vai ter mais elementos ainda quando a gente falar, por exemplo, do grupo de cohomologia. Aí vai ficar mais legal ainda. Você volta essa pergunta lá. E não foi só isso, né? Quer dizer, a gente está falando da derivada exterior, mas também tem o mapa diferencial, tem o retrocesso, né? A própria definição de produto exterior. Se vocês voltarem, eu entendo o seguinte, não sei como que um sistema de coordenadas ia poder alterar coisa real, né? Pois é, não vai alterar. Não altera, não vejo. Não vai alterar porque os objetos que eu escolhi cuidadosamente como sendo objetos intrinsecamente definidos. Eu poderia não ter sido tão cuidadoso assim. Entende? Poderia ter escolhido objetos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu acabei de inventar. Tá? Então, se der errado, depois ninguém me crucifica. Se eu pegar e definir a derivada exterior assim, ó, d dx ni do ômega mi1
μr, né? 1 sobre r fatorial, dx mi, não com produto exterior, mas com produto tensorial. Tá? dx mi1, dx mi-r, olha só o que eu estou fazendo aqui. Eu posso definir um cara assim, por que não? Né? Pego cada termo desse cara aqui, distribuo aqui, né? Ele vai ser antissimétrico em mi1, mi-r, e aqui não vai ter simetria nenhuma. Esse objeto que está aí não é uma R-forma. Errei. Ele não é uma R-forma, isso eu acertei. Mas eu queria dar um exemplo para vocês de um cara que não teria significado intrínseco. Mas tá difícil, hein, Cláudio? Verdade. Isso aí tem significado intrínseco. Eu acho que é uma coisa óbvia. Não, sistema esse cara aqui tem significado intrínseco porque esse cara vai mudar para um sistema de coordenadas com o jacobiano, e esse cara aqui muda com o inverso do jacobiano. Então ele continua sendo um tensor, embora não seja um tensor antissimétrico, isso sim. Ele não é um tensor antissimétrico, mas é um tensor. Então continua tendo significado intrínseco. Né? Eu pensei que eu consegui um exemplo fácil, mas não consegui não. A componente do vetor. Hã? A componente do vetor. É um xmi específico. Né? Mas assim, aonde que eu vou botar a componente de um vetor sem falar de um vetor? Energia. Hã? Energia. Energia? Energia é o componente zero para quadro-momento. Certo. Pensando dessa forma. Tá, mas eu sempre penso no quadro e momento, aí singulariza o componente zero, entende? Eu estou pensando assim, definir um cara que quando eu mude de sistema de coordenadas, ele dependa do sistema de coordenadas. A pergunta. A derivada comum. Qual o derivado comum? Por exemplo, essa derivada. O vetor deriva com derivada parcial. Depende do sistema de coordenadas. Depende, mas depende de uma forma bem precisa. Pode usar talvez um objeto construído com a conexão primitiva. Esquece a conexão. Então Não, mas seria a conexão é uma brincadeira perigosa. É porque ela mesma A conexão não é um tensor. Né? A conexão é uma conexão, mas aí ela tem uma outra linhagem, né? Vamos dizer assim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Alguém já te fez essa pergunta? Você Não. já se fez essa pergunta? Não, eu me fiz, mas eu já respondi. Para mim, já respondeu. É Tipo assim, importante isso para mim. eu não me fiz essa pergunta, mas para mim a resposta é claríssima. Para mim é o óbvio. Né? A resposta é O claríssima. sistema de coordenadas não Se tem mudar o problema é encontrar um cara, montar um objeto sobre a variedade que dependa, né, do sistema de coordenadas específico que eu estou usando. Como, cara, isso é simplificado. Por exemplo, suponha um vetor componente T-alfa. O que seria um tensor de componente da derivada de T-alfa por um x beta não deve ser um tensor. Derivada de T-alfa em relação a x beta, Isso. ele não... tem um vetor, não é isso? Pensa que a derivada normal da componente do vetor. O cara que seria T-alfa, vírgula, beta, base Certo, alfa, certo, base certo. beta. É para isso que a gente usa derivada invariante, né, na verdade. É isso mesmo. Esse é um exemplo. Esse cara não é um vetor. Né? Você tem um xmi, esse cara você entende ele como uma componente de um vetor. Né? Porque você faz isso aqui, ele tem um significado intrínseco. Ele está associado a um objeto que tem um significado intrínseco. Mas já esse cara aqui, você não sabe falar o que é. Ele não está associado a... um bom exemplo. Né? Mais à frente, né, a gente vai estudar um tipo de derivada, né, mas aí é um outro contexto, geometria riemanniana, onde a gente vai precisar falar
precisar comparar vetores em pontos distintos. E para isso vai entrar um cara como esse, mas esse cara tem exatamente esse defeito. O defeito de que ele não é um objeto intrínseco. Ele não é um vetor. Mas eu não sei o que eu coloco aqui para transformar esse cara num objeto com significado intrínseco. Esse aqui é o ponto. Então, está aí um bom exemplo. Exemplo, inclusive, popular. Né? Popular quando a gente estuda relatividade. Né? Tá certo? Quer dizer, só voltando aqui ao ponto do Cláudio, rapidamente, isso é um ponto importante, né? Todo cuidado tem sido tomado aqui para que a gente trabalhe com objetos que não dependem do sistema de coordenadas. Todos os objetos que a gente monta são objetos associados diretamente à variedade diferenciada. Né? Agora, se eu não tivesse tomado esse cuidado, se eu tivesse usado objetos, aí a imaginação é livre, né? Para encontrar um objeto desse. Se eu tivesse usado um objeto que dependesse do sistema de coordenadas e ao qual eu não pudesse associar nenhum significado intrínseco, eu estaria em maus lençóis. Eu estaria tendo um resultado que, ao mudar o sistema de coordenadas, ele mudaria completamente. Né? Mas, mais uma vez, não é esse o espírito da coisa. Né? O espírito da coisa é estudar o espaço em questão e mais as equações diferenciais ou as integrais que você pode fazer sobre esse espaço. E as equações diferenciais ou integrais que você pode fazer sobre esse espaço com significado intrínseco. Tá certo? Ou seja, as coordenadas que você utiliza para trabalhar uma equação diferencial, elas também estão sendo vistas como algo circunstancial. Tá certo? Você poderia ter outros tipos de coordenadas aonde, inclusive, suas equações diferenciais ficariam simplificadas, se fosse o caso. Né? Expressando a mesma coisa sobre o seu espaço. Né? Então, se eu estou querendo fazer cálculo diferencial integral com um significado intrínseco ao espaço que eu estou considerando, a variedade diferenciada que eu estou considerando, então faz sentido eu fazer fazer toda essa construção que vai me levar a coisas independentes do sistema de coordenadas. Tá certo? Bom, tem um exercício aqui, deixa eu só mencionar, mas a solução vai ficar por conta de vocês, né? Que existe um análogo da regra de Leibniz para a derivada exterior, certo? A regra de Leibniz diria para a gente que é dxi exterior ômega mais xi exterior de ômega. Só que não é sempre mais, esse aqui é o ponto. Né? Então, aqui você tem dxi exterior ômega mais algo que depende do grau do xi. Vamos supor que o xi seja uma Q forma e o ômega seja uma R forma. Então você tem menos 1 elevado a Q, xi exterior de ômega. Certo? Então sua regra de Leibniz pode envolver uma troca de sinal de acordo com o grau da tua forma que aparece no primeiro membro. Tá certo? Xi exterior ômega. Se for ômega exterior xi, isso dá menos, naturalmente, né? A regra obedece, né, essa troca que está aqui. Mas aí o que vai aparecer? Vai aparecer menos 1 elevado a R, se o ômega estiver aparecendo na frente. Certo? Então isso aqui é um exercício, está lá proposto, né, dentro da lista. Né? Ok? E nós vamos ver duas identidades aqui envolvendo agora os nossos personagens favoritos. O mapa diferencial e o retrocesso. Tá certo? Então vamos lá. Vamos supor, primeira propriedade, né? A gente tem um f de m em n. Né? Duas variedades diferenciadas. Por esse f aqui, é um cara que sai de uma variedade e vai para outra. Né? Tem que avisar bem, assim, porque o nosso f muitas vezes foi uma função da variedade nos reais. Né? A gente está usando a mesma notação, então
toda vez que muda, tem que avisar com calma, né? Então, se eu tenho um f de mn, é claro que se eu tiver um ômega, né, que está em m, não é isso? Eu posso montar um f estrela ômega que está em m, né? Veja que isso daqui é uma R-forma, né? Vamos só lembrar aqui a nossa definição de retrocesso para tensores, tá certo? Ela é compatível, né? Uma maneira da gente escrever essa definição de maneira intrínseca é exatamente essa daqui. Lembra da definição de retrocesso para uma uniforme, né? Para uma uniforme, deixa eu escrever pequenininho aqui, né? Retrocesso de ômega é ômega deu x, né? Aqui o que a gente está fazendo é só estender essa definição para R-formas. Então, na verdade, para tensores do tipo 0R, né? Agora, se eu estendo isso para um tensor genérico do tipo 0R, isso daqui também está valendo para uma R-forma. Tá certo? Porque uma R-forma é um tensor do tipo 0R. Então não vai deixar de ser um tensor só porque ele agora é uma combinação linear antissimétrica, né? Então, quando eu falo F estrela ômega e ômega uma R-forma, eu estou querendo dizer ômega atuando nisso aqui, tá certo? Cada um dos campos vetoriais está sendo induzido na outra variedade, tá certo? Desse jeito. Então, F estrela ômega, né? Quando a gente não colocar o ponto P, a gente está falando de um campo de uniformes, tá certo? Aí está valendo para a variedade toda, né? F estrela ômega, como é que é o comportamento desse cara perante a derivada exterior, né? Essa que é a pergunta aqui, né? Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês é que isso daqui comuta, né? O retrocesso comuta com a derivada exterior, né? Isso daqui está fora, né, da nossa demonstração. Então vamos lá, né? É bem fácil, só um saco que a gente escreveu um monte de índice, só isso. Mas é muito fácil de mostrar mesmo, né? A derivada exterior do retrocesso por F do ômega vai ser a derivada exterior desse objeto aqui, ó. Ômega alfa 1. Alfa R de y de x, né? dy alfa 1 dx de 1 dy alfa R dx de R dx de 1 dx de R. Pausa para todo mundo respirar fundo, né? Se acostumar com a história, né? A uniforma que eu tenho, a uniforma não, a R-forma que eu tenho, ela está em N, tá certo? Então, o sintoma do que o cara está em N está nesses coeficientes aqui que a gente está usando sempre letra grega do início do alfabeto, alfa não sei o que, né? Então, a uniforma em questão é ômega alfa 1 alfa R dy alfa 1 exterior dy alfa R. Certo? O que eu estou usando aqui? Isso daqui já são as componentes do retrocesso dessa R-forma. Tá certo? O retrocesso dessa R-forma vai ser as componentes da R-forma anterior e um jacobiano para cada índice. Tá certo? De acordo com a regra geral que a gente viu de calcular o retrocesso de R-forma, de R-tensores, né? Tensores tipo 0R. Então está aqui. A R-forma original, jacobianos, então esse agora é um objeto cujos coeficientes definem uma R-forma em M, né? Então esse cara que está entre parênteses aí é uma R-forma em M, certo? Então estou aplicando a derivada exterior a essa R-forma em M, né? Então,
Usando a definição que a gente tinha lá de derivada exterior, isso dá 1 sobre r fatorial d a dx mi do ômega alfa 1 alfa r dy alfa 1 dx mi 1 dy alfa r dx mi r, né? Mas não para por aqui, né? Porque o d dx mi, né? O d dx mi, ele tem que atuar sobre todo esse coeficiente que está aqui. Eu só atuei no primeiro termo, falta atuar nos outros. Certo? Então qual é o próximo termo? O próximo termo vai ser ômega alfa 1 alfa r d2 y alfa 1 dx mi dx mi 1 dy alfa r dx mi r. Aí vou somar, porque eu vou passar, atuei nesse, mantive os outros, mantive esse, atuei nesse, mantive os outros, passei por esse, atuei no segundo, mantive os outros, vou nisso até o final, né? O final vai ser ômega alfa 1 alfa r dy alfa 1 dx mi 1 d2 y alfa r dx mi r. E aqui tem dx mi 1 dx mi r. É isso? No último termo ali, Foi? faltou alguma coisa ali, né? Faltou dx mi, né? Certo? Agora está óbvio, né? Por exemplo, esse cara que está aqui, né? Ele é simétrico se eu trocar mi por mi1, não é isso? As derivadas comutam, no princípio, né? Mas, aqui faltou também dx-mi, né? Esse cara é antissimétrico pela troca de mi com mi1. Então dá zero. Eu contraí um cara simétrico com um cara antissimétrico. Aqui eu vou ter em cada um desses termos que estão aqui uma segunda derivada que é simétrica e uma R mais 1 forma que é antissimétrica nesses dois índices. Então todos esses termos, nenhum deles contribui. Tá certo? O resultado final aqui da história vai ser d dx mi de ômega alfa 1 alfa r dy alfa 1 dx mi 1 tarará, tarará. Né? Ora, esse cara que está aqui, né? Só um minutinho para ele. Esse cara que está aqui no princípio, deixa eu escrever aqui, 1 sobre r fatorial, né? Eu tenho um d dx mi aparecendo aqui num ômega de y de x, tá certo? Eu posso fazer d dy dx, tá certo? Então isso vai ficar d a dy alfa do ômega alfa 1 alfa r dy alfa dx mi dy alfa 1 dx mi esse aqui é dx mi dx mi 1 dy alfa r dx mi r e tudo isso aqui vezes dx mi dx mi 1
né? Agora, o que eu tenho aqui, né, são coeficientes da derivada exterior do ômega, tá certo? E aqui, um jacobiano para cada índice, para o índice alfa, para o índice alfa 1 até para o índice alfa R. Então isso daí é exatamente o retrocesso da derivada exterior. Se eu pegasse a derivada exterior do ômega, né, d ômega, ele seria 1 sobre R fatorial, d dy alfa, ômega alfa 1, alfa R, dx alfa, dx alfa 1, dx não, dy. Né? Você está botando o y de x. Alfa R. Não estou botando o quê? O y de x aqui, ó, que tem aí depois daquela... Eu estou deixando implícito. Né? Estou deixando implícito. Ômega é um ômega de y de x. Né? Isso é importante aqui, ó. Né? Ômega de y de x. Aqui, quando eu falo d dx, eu já estou supondo que eu estou derivando uma função que depende de x através de y. Né? E aqui eu estou usando essa dependência para fazer d dy, dx. Tá certo? Então, d ômega é isso que está aqui. Isso que está aparecendo aqui, ó, um jacobiano para cada índice, é o retrocesso desse d ômega. Então, isso que está aqui é exatamente o f estrela do d ômega. Tá certo? Então, derivada exterior e retrocesso comutam. Tá? Isso lá na frente é bastante importante, né, para provar algumas coisas interessantes sobre variedades diferenciáveis. Né? Inclusive um aspecto do lema de Poincaré. Né? Isso a gente deve chegar por lá. Guardem essa propriedade na cabeça. Ela não vai ser a última vez que ela vai aparecer na frente da gente, não. Né? Outra coisa legal é a seguinte, né? Suponha que eu tenha psi, né? Que forma e ômega uma R forma. Certo? Então eu posso mostrar que F estrela de si exterior ômega é F estrela de si exterior F estrela de ômega. Ou seja, o retrocesso é distributivo em relação ao produto exterior. Certo? O retrocesso é distributivo. Isso é também fácil de mostrar, né? Quase óbvio. Diz o seguinte: quando eu falo essas coisas, eu não estou querendo intimidar ninguém, não. Tá? Pelo amor de Deus. Eu reconheço o seguinte, que para quem não está acompanhando esse negócio, assim, quase que para e passo, fica parecendo uma afirmação arrogante. Não, isso aqui é muito fácil. Eu não estou querendo dizer que nada é muito fácil, não. Tá certo? Estou querendo dizer assim, dentro do contexto, se você está acompanhando, né, os conceitos, está trabalhando, está transformando esses conceitos em seus, aí isso daqui que eu estou escrevendo é quase óbvio. Tá certo? É bastante simples, desde que você esteja seguindo. Se você não estiver seguindo, aí pode virar um emaranhado tremendo de nomes feios na cabeça de qualquer um. Já foi um emaranhado desse na minha cabeça, por isso eu sei o risco que todo mundo está correndo aqui. Tá certo? E por isso que a gente vai fazer uma prova daqui a pouco. É para impulsionar todo mundo a estudar esse negócio o mais rápido possível, para todo mundo ficar igual, né? Vamos dizer assim. Tá? Então vamos lá. O retrocesso em si exterior ômega é uma. Aqui eu tenho uma Q mais R forma, né? Q mais R, né? Si exterior ômega. O retrocesso de uma Q mais R forma vai ser uma Q mais R forma, né? Porque o fato de você fazer um retrocesso não altera o ranking do seu tensor.
e nem da sua forma. Né? Então esse cara vai atuar sobre campos vetoriais definidos sobre a variedade M, tá certo? Nosso F continua sendo um cara de M num N. O nosso ômega e o nosso psi são formas em N, né? São campos de R formas e Q formas em N. Né? Então, sobre quem esse cara aqui tem que atuar? Tem que atuar dessa maneira aqui. Né? Então, isso aqui é a definição, né? É Xi exterior ômega atuando em F estrela x1, F estrela x R mais Q mais R, né? Certo? E, por outro lado, a definição desse produto exterior, pura e simplesmente, aí a gente volta à definição de produto exterior, é 1 sobre E fatorial, Q fatorial, somatório sobre as permutações, sinal da permutação, né? Sinal da permutação, o Xi atuando nos primeiros Q caras, né? F estrela, x1, F estrela, x1 não, xp de 1, né? F estrela, x, p de Q, né? E o ômega atuando nos que sobram, né? F estrela, x, p de R mais 1, de Q mais 1, até F estrela, x, p de Q mais R. Certo? Legal, agora isso daqui, né? Xi do F estrela tarará, é a mesma coisa que eu escrever F estrela do Xi do x p de 1, x p de Q. É uma definição do retrocesso. Né? E esse cara aqui é a mesma coisa que eu escrever também F estrela ômega x p de Q mais 1, x p de Q mais R. Certo? O que sobrou aí foi exatamente o produto exterior do F estrela Xi com F estrela ômega, a definição do produto exterior. Né? Então está provado aí. Né?